Eduardo era um dos empresários mais respeitados da cidade. Dono de uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, ele passava mais tempo em reuniões e viagens do que em casa. Sua rotina era intensa, repleta de compromissos importantes, negociações que movimentavam grandes quantias e decisões que afetavam dezenas de funcionários. O mundo corporativo o absorvia completamente, consumindo suas horas, seus dias, sua atenção. Desde que a mãe, Dona Helena, havia se mudado para outra cidade, os dois falavam pouco. As conversas se resumiam a ligações rápidas, mensagens curtas, aqueles contatos superficiais que a correria da vida moderna impõe às pessoas. Eduardo sempre achou que ela estava bem, vivendo com tranquilidade com a aposentadoria simples que tinha. Nunca questionou muito, nunca se aprofundou. Afinal, sua mãe sempre foi uma mulher forte, resiliente, daquelas que não reclamam e seguem em frente sem alarido. A verdade é que Eduardo havia construído um império. Saíra de uma origem humilde, crescerá vendo a mãe trabalhar incansavelmente para garantir que ele tivesse educação, oportunidades, um futuro melhor. Dona Helena havia sido faxineira durante anos, limpando casas alheias, lavando roupas, fazendo de tudo para que o filho pudesse estudar. E Eduardo aproveitou cada oportunidade. Estudou com dedicação, conseguiu bolsas, formou-se em engenharia da computação, com muito trabalho e talento, fundou sua própria empresa. Os anos passaram e o negócio prosperou além de qualquer expectativa. Eduardo se tornou referência no mercado de tecnologia. Sua empresa desenvolvia soluções inovadoras, atendia grandes clientes, expandia constantemente. Ele comprou uma casa espaçosa, carros importados, viajava pelo mundo a trabalho e lazer. Vestia ternos sob medida, usava relógios caros, frequentava os ambientes mais sofisticados da cidade. Havia chegado ao topo, realizado o sonho que sua mãe sempre teve para ele. Dona Helena, por sua vez, havia se aposentado alguns anos antes e decidido se mudar para uma cidade menor, mais tranquila. Ela dizia que queria paz, um lugar menos agitado para viver seus últimos anos com serenidade. Eduardo achou a ideia razoável, até boa. Ajudou com a mudança, garantiu que ela tivesse um lugar confortável para morar e seguiu com sua vida corrida. As visitas foram se tornando raras. Os telefonemas, espaçados. A distância física acabou criando também uma distância emocional, aquela separação silenciosa que vai se instalando entre pais e filhos quando a vida adulta e suas exigências tomam conta de tudo. Numa manhã comum, Eduardo chegou mais cedo ao escritório. Tinha uma reunião importante agendada para as 9 horas e queria revisar alguns documentos antes. O prédio ainda estava silencioso, com poucos funcionários circulando pelos andares. A maioria chegaria apenas depois das 8h30. Eduardo gostava desses momentos de calma, quando podia caminhar pelos corredores vazios, sentir a energia do lugar antes que a agitação do dia começasse. Ele entrou no elevador, subiu até o 12º andar onde ficava seu escritório. As luzes automáticas iam acendendo conforme ele caminhava. O cheiro de café fresco vinha da copa. Tudo parecia perfeitamente normal, apenas mais um dia na rotina intensa de um empresário de sucesso. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sua sala, algo chamou sua atenção. Uma faxineira de uniforme azul estava limpando o chão perto da sala de reuniões. Ela estava de costas, concentrada no trabalho, passando pano com movimentos repetitivos, automáticos, fruto de anos de experiência. Eduardo quase passou direto, como sempre fazia. Funcionários da limpeza eram praticamente invisíveis para a maioria das pessoas que transitavam por ali, parte da paisagem, anônimos em seus uniformes. Mas havia algo naquela figura que o fez pausar. Talvez a postura, talvez o jeito de segurar o pano, algum detalhe que seu inconsciente captou antes que sua mente racional processasse. Quando ela se virou para pegar o balde que estava alguns passos à frente, Eduardo sentiu o coração parar por um segundo. Era sua mãe. Ele ficou imóvel, completamente paralisado, sem conseguir falar, sem conseguir sequer processar o que estava vendo. Dona Helena estava ali, no prédio da empresa dele, vestindo o uniforme azul da equipe de limpeza terceirizada. Ela estava mais magra do que ele lembrava, o rosto marcado por novas rugas que ele não havia notado nas últimas vezes que a viu. O cabelo estava preso de forma simples, em um coque baixo, prático.
As mãos, aquelas mãos que o criaram, estavam cheias de calos, vermelhas, ressecadas pelo contato constante com produtos de limpeza. O filho milionário, que usava um terno italiano que custava mais do que muitos salários mensais, que carregava no pulso um relógio suíço que valia uma pequena fortuna, observava a própria mãe trabalhando no prédio que ele comandava. A cena era surreal, brutal em sua ironia. Ali estava a mulher que havia limpado casas alheias para que ele pudesse estudar, agora limpando o chão da empresa que ele havia construído com o conhecimento que ela lhe proporcionou. Eduardo sentiu uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Choque, vergonha, culpa, tristeza, raiva de si mesmo. Como isso tinha acontecido? Como ele não havia percebido? Como sua mãe estava ali e ele não sabia? Ele se aproximou devagar, cada passo pesado como chumbo. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Mãe! Dona Helena levantou os olhos, ao vê-lo, congelou completamente. O pano caiu da mão dela, produzindo um som molhado ao tocar o chão. O rosto dela ficou vermelho, uma mistura de surpresa e vergonha tomando conta de suas feições. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu dizer nada. Mãe e filho se olhavam no corredor vazio, separados por uma distância que parecia muito maior do que os poucos metros entre eles. Dona Helena foi quem quebrou o silêncio, sua voz fraca, quase inaudível. Eduardo, eu não queria que você soubesse assim. Ele sentiu a garganta apertar, as palavras custando a sair. O que a senhora está fazendo aqui? A pergunta soou mais dura do que ele pretendia, mas era a única coisa que conseguia articular. Sua mente estava um turbilhão, tentando entender, tentando montar o quebra-cabeça de como sua mãe havia chegado àquele ponto sem que ele soubesse. Dona Helena respirou fundo antes de responder. Ela abaixou os olhos, incapaz de manter o contato visual com o filho. As palavras saíram devagar, carregadas de uma tristeza profunda. Eu perdi o dinheiro da aposentadoria com remédios e aluguel. A aposentadoria não era suficiente, meu filho. Os remédios ficaram muito caros, você sabe como é. E o aluguel subia todo ano. Eu tentei economizar, tentei me virar, mas não dava. Cheguei a atrasar contas, a passar necessidade. E eu não queria te preocupar. Você já tem tanto peso nas costas, tantas responsabilidades. Vi que sua empresa estava contratando pessoal para a limpeza através de uma terceirizada. Preenchi a ficha, fiz a entrevista. Eles não sabem quem eu sou, não sabem que sou sua mãe. Então pedi esse trabalho. É honesto, é digno. Eu sempre trabalhei, meu filho. Não ia ficar parada esperando as coisas piorarem. Eduardo sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar. Toda a fortuna que ele tinha, todo o sucesso, todo o dinheiro acumulado, e sua mãe estava ali, limpando o chão do próprio escritório que ele ocupava. Ela havia voltado à mesma atividade que exercera durante anos para criá-lo, não por escolha, mas por necessidade. E ele, tão ocupado com seus negócios, tão absorto em seu mundo, não havia percebido nada. Como ele não tinha notado que a mãe estava em dificuldades? Como não havia se dado ao trabalho de perguntar mais, de se aprofundar, de realmente se importar com os detalhes da vida dela? As ligações rápidas, as conversas superficiais, o distanciamento gradual. Tudo isso havia impedido que ele visse o que estava acontecendo. Ele deu mais um passo em direção a ela e segurou as mãos dela com cuidado. Eram mãos ásperas, trabalhadas, tão diferentes das mãos macias e bem cuidadas que ele tinha agora. Aquelas mãos haviam feito tanto por ele, e ele as havia negligenciado. A senhora nunca foi um peso, disse Eduardo, e sua voz falhou no meio da frase. Ele teve que fazer uma pausa para recuperar o controle, para conseguir continuar falando. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu construí, começou com a senhora limpando casas para me criar. Cada tijolo desta empresa foi colocado sobre o sacrifício que a senhora fez. Como a senhora pode achar que seria um peso? Os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Ela tentou limpar com as costas da mão, mas as lágrimas continuavam caindo. Eu só queria que você tivesse orgulho de mim, disse ela, a voz embargada. Eu não queria que você me visse assim, precisando, dependendo. Você construiu tanto, chegou tão longe. Eu não queria ser aquela mãe que atrapalha, que pesa, que puxa para trás. Você merece voar alto, meu filho.
Eduardo sentiu as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele, que havia se tornado tão controlado, tão profissional, tão polido em suas emoções, chorava abertamente no corredor de sua empresa. Eu sempre tive orgulho da senhora, respondeu ele com a voz embargada. Sempre. Desde que me lembro de ser gente. Mas hoje eu tenho mais ainda. Porque a senhora, mesmo quando estava em dificuldade, mesmo quando poderia ter me ligado e pedido ajuda, escolheu lutar, escolheu trabalhar, escolheu manter sua dignidade do jeito que a senhora sempre soube fazer. Mas a senhora não precisa fazer isso sozinha. Nunca precisou. Eles ficaram ali, abraçados no corredor, enquanto o prédio começava a ganhar movimento com a chegada de mais funcionários. Alguns passaram e desviaram o olhar, respeitando aquele momento privado. Outros olharam com curiosidade, sem entender o que estava acontecendo. Naquele mesmo dia, Eduardo cancelou todas as reuniões. Mandou mensagens para clientes, remarcou compromissos, delegou tarefas urgentes. Pela primeira vez em anos, sua empresa não era a prioridade. Ele levou a mãe para almoçar em um restaurante que ela gostava, um lugar simples, sem ostentação. Não os restaurantes caros que ele frequentava com clientes, mas um lugar onde ela se sentia confortável. Durante o almoço, conversaram de verdade pela primeira vez em muito tempo. Dona Helena contou sobre as dificuldades que vinha enfrentando, sobre como a aposentadoria não acompanhava a inflação, sobre os remédios cada vez mais caros para a pressão alta e a diabetes, sobre como o aluguel consumia mais da metade do que ela recebia. Contou sobre a vergonha que sentia, sobre o orgulho que a impedia de pedir ajuda ao filho que tinha tanto. Eduardo escutou, realmente escutou, e se deu conta de quanto havia se afastado. Ele havia assumido que, por ter alcançado sucesso, por ter dinheiro, tudo estava resolvido. Mas havia se esquecido que sucesso financeiro não resolve tudo, não substitui presença, não substitui atenção, não substitui amor demonstrado em ações concretas. Ele decidiu ali que as coisas mudariam. Não porque sua mãe fosse fraca, mas porque ela sempre foi forte demais para pedir ajuda. Força não é a ausência de necessidade, percebeu Eduardo. Força é continuar em pé mesmo quando se está caindo. Mas mesmo os fortes precisam de apoio, mesmo os guerreiros precisam descansar. Eduardo comprou um apartamento para a mãe, próximo à casa dele. Não enorme, não ostentoso, mas confortável e seguro. Garantiu que todas as despesas médicas fossem cobertas, que ela tivesse uma renda mensal que permitisse viver com dignidade e conforto. Mais importante que tudo isso, comprometeu-se a estar presente. Almoços semanais viraram rotina. Telefonemas diários. Ele a incluiu em sua vida novamente, não como uma obrigação, mas como prioridade. Dona Helena relutou no início. O orgulho ainda falava alto, aquela independência cultivada ao longo de décadas de luta. Mas Eduardo foi persistente, amoroso, firme. Ele explicou que não era caridade, era justiça. Era retribuição. Era amor. Com o tempo, Dona Helena aceitou. Ela deixou o emprego na empresa de limpeza, não sem antes Eduardo garantir que ela recebesse todas as verbas devidas e ainda um bônus generoso. Ela começou a viver com mais tranquilidade, a cuidar da saúde, a ter tempo para as coisas que gostava. Descobriu novos hobbies, fez amizades no condomínio, passou a frequentar um grupo de idosos da igreja. Eduardo, por sua vez, aprendeu lições que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Aprendeu que sucesso não é medido apenas em zeros na conta bancária, mas em conexões humanas preservadas. Aprendeu que família precisa de tempo, de presença, de atenção genuína. Aprendeu que orgulho pode ser perigoso, tanto o dele quanto o da mãe. Seu orgulho de empresário ocupado quase o fez perder o que mais importava. O orgulho dela de mulher independente quase a fez sofrer desnecessariamente. Ele também mudou suas prioridades na empresa. Começou a prestar mais atenção aos funcionários, especialmente aqueles em posições mais humildes. Melhorou os benefícios da equipe de limpeza, garantiu salários dignos, ofereceu planos de saúde melhores. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Percebeu que havia outros filhos como ele, que precisavam de oportunidades, e havia outras mães como a dele, que se sacrificavam em silêncio.
Naquele escritório milionário, em meio a computadores de última geração, móveis de designer e tecnologia de ponta, o maior aprendizado de Eduardo não veio de contratos ou números, não veio de estratégias de mercado ou inovações tecnológicas. Veio do chão que sua própria mãe estava limpando em silêncio, da vergonha que ela sentia, da distância que ele havia permitido crescer entre eles. Às vezes, nas manhãs em que chegava cedo ao escritório, Eduardo caminhava pelo mesmo corredor onde encontrou a mãe. Olhava para o chão limpo e reluzente e pensava em como aquele momento havia mudado tudo. Como um instante de reconhecimento, um choque de realidade, havia reconfigurado suas prioridades e valores. Ele aprendeu que não adianta construir impérios se negligenciamos aqueles que nos ajudaram a chegar lá. Que não faz sentido acumular riqueza se permitimos que as pessoas que amamos sofram em silêncio. Que sucesso verdadeiro não é ter tudo, mas compartilhar o que se tem com quem realmente importa. Dona Helena viveu seus últimos anos com conforto, cercada pelo amor do filho que quase perdeu de vista. Eduardo esteve presente, compensou o tempo perdido, construiu memórias que valiam mais do que qualquer fortuna. E quando ela partiu, anos depois, ele chorou não por culpa ou remorso, mas por gratidão. Gratidão por ter tido a chance de mudar, de estar presente, de retribuir um pouco do muito que ela havia feito por ele. A história de Eduardo e Dona Helena se tornou, de certa forma, lendária dentro da empresa. Funcionários que souberam do ocorrido contavam para os novos, sempre com um misto de admiração e reflexão. Aquele episódio humanizou o chefe, mostrou que por trás do empresário bem-sucedido havia um filho, um ser humano com falhas e virtudes. E no fim, a lição permaneceu. O verdadeiro valor não está no que acumulamos, mas no que fazemos pelas pessoas que amamos. A verdadeira riqueza não é medida em dinheiro, mas em presença, em atenção, em amor demonstrado não apenas em palavras, mas em ações concretas. E o verdadeiro sucesso é reconhecer a tempo que, sem aqueles que nos amam e nos apoiam, todas as conquistas do mundo são vazias e sem sentido.